Hoje, 4 de maio de 2017, programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, entrevistando o senhor Manuel Herzog. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Então, vamos começar fazendo um registro breve dos teus dados pessoais, ok? Nos diga teu nome completo, local e data do teu nascimento e o nome completo dos teus pais. Eu sou Manuel Herzog Chainsa, nasci aqui em Santos, na Casa de Saúde, no dia 24 de setembro de 1964. Meu pai é o senhor Manuel Chainsa, já falecido, e minha mãe é a dona Miriam Herzog Chainsa. Manuel, diga uma coisa para a gente. O que teus pais faziam na época do teu nascimento? O meu pai e a minha mãe se conheceram no trabalho. Eles trabalhavam numa companhia de seguros aqui em Santos, que era ali naquela região da Alfândega, no edifício Sul América, não lembro o nome do edifício, mas trabalhavam junto na Companhia Internacional de Seguros. Lá se conheceram, casaram, e a minha mãe teve que sair porque tinha uma norma da empresa por onde não podia haver casamento entre funcionários. E o meu pai seguiu a vida profissional dele na Companhia Internacional de Seguros até o senhor Nagi Narras fazer a gentileza de falir a companhia e a nossa família entrar na grande bancarrota que foi. Mas foi isso aí. E na época do teu nascimento, vocês moravam em que bairro, em que local da cidade? Eu sempre morei no Jardim Casqueiro. Com 1 ano de vida eu já voltei para lá. Nós morávamos numa edícula nos fundos da casa do meu avô. Quando eu estava com uns 9 anos, os meus pais compraram um terreno, fizeram uma casa onde minha mãe morou até um mês atrás. Agora ela veio morar comigo aqui em Santos, que já está com uma Então, tua idade. infância foi toda passada no Jardim Casqueiro. Toda ela. E quais as lembranças que tiver em memória, mais rapidamente, dessa época? Casqueiro, você sabe que esse nome deriva porque era um depósito de cascas, né, de crustáceos, etc. Aquela coisa que origina os sambaquis de Cubatão. E os sambaquis eram aquela coisa do tempo indígena, de uma pré-história do Brasil, onde os índios enterravam os seus corpos. Então o casqueiro tem essa conotação meio de cemitério, de arqueologia. Ele tem uma coisa, tem uma lembrança muito querida de lá, que era um sítio que pertencia à família Ruivo, onde eu passei a minha infância em contato muito direto com a natureza. Tinha coisa do mangue, do caranguejo, a maré onde nós tomávamos banho. Então foi uma infância bastante saudável, vamos dizer. Solta, né? Solta, sim. E a escolaridade, a escola, onde é que você frequentou lá? Qual foi Eu estudei. A minha mãe queria me colocar 1 ano antes na escola, o que foi péssimo, né? Fui exposto ao bullying dos alunos mais velhos, mas para isso ela me colocou numa escola particular no primeiro ano, que era de uma professora muito antiga. Ainda cheguei a conhecer palmatória, ainda usou a palmatória, ainda vi, não cheguei a tomar nenhum bolo na mão, mas vi coleguinhas tomando. Essa senhora, Dona Maria Alta, ela era uma ex-vereadora da Arena de Cubatão, era uma pessoa influente lá na sociedade. Hoje é nome de rua lá no bairro de Cubatão. Mas eu fiz o primeiro ano com ela, um ensino muito puxado. E no segundo ano fui para a escola estadual. Eu só fui ver as matérias que tinha visto nesse primeiro ano no 4º ano, o que me deu a sensação de que eu era um ótimo aluno. Eu estava muito bem preparado lá com a Dona Alta, e eu já talvez tenha crescido com essa mentalidade que eu estava um pouco acima da média, mas foi devido a uma formação muito forte. E aí eu segui na escola estadual a vida inteira, até a faculdade. Você fez toda a formação primário? Naquela época, sempre bom frisar, né? Era primário, ginásio... Primário, ginásio, colegial. O primário eu fiz, ainda era no antigo grupo escolar, Antônio Ortega Domingues, algo assim. Aí, logo eles inauguraram, era do período da ditadura, eles inauguraram uma escola enorme, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E, inclusive é interessante que em Cubatão ainda se conservam o nome desses dinossauros da ditadura, ainda continuam ornando os próprios públicos, né? Eu acho isso lamentável, mas a gente tem Jardim 31 de Março, e aí então eu fiz o ginásio
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E como o ensino tendia a não ser muito interessante, lá tinha colegial, mas aí os meus pais resolveram, em consenso comigo e com outros colegas, que nós devíamos estudar em Santos. Aí eu vim e terminei o colegial aqui no Avelino da Paz Vieira, que à época era um colégio estadual, hoje parece que municipalizou. E lá eu conheci o meu grande mestre, Ulisses Demócrito, que era um grande poeta, um grande literato aqui da cidade. Essa é a lembrança feliz que eu tenho desse período. Ele era professor de português, literatura, língua portuguesa e literatura brasileira. Era uma sigla que tinha. Naquela época tinha umas siglas, né? OSPB, LPLB, Educação Moral e Cívica, tinha essas coisas. E aí, conte mais dessa época aí do Avelino, quando você conheceu o professor. Você vinha para cá, vinha diariamente, fazia o teu período de aula, fazia o período de aula e voltava. Assim, naquela época tinha aquela coisa de fazer cursinho para se tentar entrar numa faculdade. Teve um período lá pelo 3º ano que a gente fazia a escola de manhã e cursinho de tarde. E aí logo que terminou, talvez tenha coincidido lá com a falência da nossa querida Companhia Internacional por obra e graça do Sr. Nashinato. E aí a família entrou numa situação bastante difícil economicamente. Eu tinha até passado na faculdade de letras e tudo. Você tinha já como objetivo... não sei se eu tinha como objetivo, né? Eu sabia que a minha grande vocação era escrever, ser escritor. Mas eu também sabia que isso ia ser uma profissão que não ia me levar muito à independência financeira. E como eu cresci numa comunidade pobre, tudo aquilo, eu não estava muito afim de passar privações, eu demorei muito até atinar com o que eu queria fazer. Mas eu cheguei a prestar vestibular para letras e passei na USP, mas não fui fazer porque na época o pai estava desempregado e não dava, etc. É só para marcar isso, que eu acho interessante. Quando exatamente você percebeu que teu negócio era escrever, que você tinha o dom primeiro ano da primário, redação, do texto? Primeiro ano primário já, a primeira já composição. Percebeu ali que você tinha tendência e facilidade? Eu acho que eu me encantei do fato das professoras gostarem de alguma composição e mandarem para outra professora da outra classe, aquilo me deu uma projetada. E eu, talvez com isso aí, tenha me deleitado com essa pequena fama. Eu achei isso bacana, eu falei, eu quero ser escritor. E aí, assim, como eu li muito, né, sempre li muito, eu era um menino que era péssimo no futebol, né? Além de ser o mais novo na escola e sofrer muito bullying, né, essa palavra, a zoação, né, os mais velhos zoavam muito. E aí era ruim de bola e tudo isso, meu refúgio era a literatura, então eu lia muito. E os meus heróis da infância eram esses caras, né, José Mauro de Vasconcelos, Jorge Amado, Chico Buarque, Aldir Blanc. Eu fui na cola dessas pessoas. Hoje eu tenho uma vantagem, né, que pelo menos alguns dos que estão vivos eu consigo dialogar com eles, e é muito interessante, né. Não tenho nenhum coleguinha meu que dialogue com o Superman, nem com o Homem-Aranha, mas eu ainda consigo tá fazendo alguma coisa aí com esses monstros sagrados, né? Eu acho isso legal. Mas do que eu falar? Dessa tendência à literatura. Isso com que idade? 8 anos de idade, quando começou a coisa de escrever, e aí foi intensificando à medida que a leitura. Aí eu vi que eu queria mesmo. A minha primeira criação poética mesmo, aos 14 anos, eu vi que descobri a grandeza que é a rima, né? A musicalidade dos versos, essa coisa me encantou também. E aí eu entrei numa nova fase, foi mais ou menos lá no tempo do Ulisses, que me apresentou, o Manuel Bandeira, o Machado de Assis, toda essa. E aí eu me aprimorei com essa coisa. E aí, vendo esse meu mestre, que além de ser um grande escritor, um grande professor de literatura, era também advogado, foi onde eu achei, falei, é por aí que eu vou. E fui estudar Direito muito depois, mas aí cabe um recorte. Quando terminado o colegial, eu não poderia ir estudar, que meus pais não estavam em condições, etc. Eu fiquei um hiato aí de 4 anos entre o colegial e o início da vida
na faculdade, né? Não vou chamar de vida acadêmica, porque a faculdade hoje não é bem acadêmica, né? Era um curso de graduação, só um profissionalizante, um upgrade. Mas eu fiquei esse ato de 4 anos, então eu fui trabalhar na indústria. Consegui um emprego numa indústria em Cubatão. E essa foi uma experiência de vida bastante interessante, né? Porque eu tinha uma formação intelectual das bases do marxismo, né? Das leituras do Jorge Amado, daquela romantização de que o operário conseguiria transformar a sociedade, fazer uma sociedade mais justa a partir da concentração da riqueza nas mãos de quem a produz. E eu fui trabalhar na indústria e tive um choque, vamos dizer assim, não a ponto de dizer uma decepção, mas um choque muito grande de ver que alguns funcionários de uma elite industrial, não aquele pessoal que estava na empreiteira, nas terceirizadas, não tinha terceirizado na época, era empreiteira. Hoje a gente caminha para um ponto em que não vai ter mais operário elitizado, vai ser tudo terceirizado, então... Mas na época eu era funcionário da empresa e eu vi que há uma tendência a um conservadorismo muito grande no próprio meio operário. As pessoas não tinham muito essa coisa de se enxergarem como operários, eles se enxergam como classe média e com toda aquela limitação intelectual típica da classe média. Então é aquela coisa, os caras queriam mesmo era ter um carro. Talvez isso tenha me dado uma compreensão muito grande desses anos do governo Lula, Dilma, porque foi um erro muito grande não tentar fazer que os brasileiros se tornassem cidadãos e fazer com que eles se tornassem consumidores, né? As pessoas parecem que estavam mais preocupadas em conseguir pagar um carro em 80 meses, e ter um celular com câmera e comer picanha na churrasqueira. Enfim, essas pequenas conquistas materiais estão vazias, né? E a gente não formou uma consciência de nação, talvez por isso a gente esteja penando, né, em tempos de tanta ignorância, tanta brutalidade, né? Eu acho que... Bom, mas eu tive essa concepção a partir dessa vivência no meio operário. E a minha literatura, então, se constrói um pouco em cima dessa vivência, né, dessa pós-modernidade, né? É um tipo de operário que está após as revoluções socialistas, é uma outra realidade que está aí, que os historiadores ainda não tiveram muita... né? Talvez o Bauman, talvez alguns pensadores modernos aí, o Zizek, sei lá, mas a gente está na ebulição de um processo onde a gente está tentando descobrir que mundo louco é esse, né? Dessa pós-modernidade que a gente vive, onde não tem mais consciência de classe, né? Essa redução tudo, essa onda neoliberal maluca que está aí, né? Que reduz o homem à mercadoria, não sei até onde isso vai, né? A gente cortando mão de índio, nego falando em eleger Bolsonaro presidente. Então nós estamos vivendo esse mundo louco. Enfim, acho que eu divaguei um pouco. Mas nessa época que você trabalhou como operário, você estudava também, não? Sim, quando eu trabalhei 1 ano de operário, eu achei que eu tinha encontrado, né? Porque o meu salário, me lembro, na época, era o salário de um pai de família. Eu era um jovem de 19 anos. De alguma maneira eu também me encantei com essas benesses da sociedade capitalista para o operário, né? Com um mês de trabalho eu fui comprei uma moto. Eu falei, bom, eu comecei a gostar da brincadeira. Mas é uma ilusão muito efêmera, né? Com 2 anos eu olhei e eu falei, cara, se eu ficar nessa fábrica aqui eu vou morrer. Eu vou morrer num acidente industrial ou vou morrer de desgosto, porque isso não tem nada a ver comigo, né? Você estudava na... E aí eu fui fazer Direito. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí colégio. prestei um vestibular e entrei em Direito aqui na Católica de Santos. E passei 5 longos anos me dividindo entre um trabalho de turno, estafante, e a faculdade. Com um agravante que logo no 2º ano a namorada engravidou, eu casei, e aí no 2º ano de casamento veio outro filho, no 3º outro, então foi isso. E cheguei a me formar, ainda depois de formado, eu ainda estava 2 anos trabalhando na indústria e montando o escritório concomitantemente. Então foi um período... Aí montei um escritório em Cubatão, que era um escritório voltado justamente a essa atividade, um escritório de advocacia trabalhista para operários, que é a minha área de atuação, né? Aliás, eu tenho essa facilidade de falar a língua do peão muito bem, né? E ter uma identidade com essas pessoas, que não é demagogia, não, é uma coisa que eu vivi e vivo até hoje. Eu gosto de tomar uma cerveja com os caras e tudo, então é uma coisa muito
do igual para o igual, né? A minha vivência é com esse proletariado. Você trabalha como advogado até hoje, claro. Né? Até hoje, Hoje bem desacelerado, né? Porque, assim, os últimos anos me trouxeram um descrédito muito triste com a profissão, que foi uma profissão que eu abracei e que eu gostei muito. Eu cheguei a ser presidente de subseção da OAB, cheguei a, né, Comissão de Direitos Humanos, essas coisas todas. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu tenho observado com muita tristeza que o Brasil voltou a um tempo de colonialismo, de subserviência aos interesses do capitalismo internacional. Onde eu digo isso, eu digo Estados Unidos da América, e que se num tempo esses colonialistas usaram com muita crueldade da truculência do mundo militar, hoje a farda foi substituída pela toga, pela gravata, pela beca, por esse cacete todo. E eu acho que a gente vive um golpe de Estado, uma situação de exceção muito triste no Brasil, por conta de um poder judiciário refém, enfraquecido, venal, e isso me desgostou muito com a profissão. Claro que eu continuo vivendo disso, continuo trabalhando disso, eu conheço juízes, promotores, eu lido no dia a dia com pessoas excepcionais, grandes idealistas, grandes colegas advogados, mas a própria atuação da minha entidade de classe, a OAB, me envergonha hoje. Eu acho que essa situação deles todos terem capitulado tão vergonhosamente com essa supressão da nossa democracia é uma coisa que me entristeceu muito. Então eu acho que eu tenho me voltado bastante para a literatura e tenho deixado, que eu acabei constituindo um escritório de razoável proporção. O pessoal toca lá, claro, eu vivo disso materialmente, mas não faço mais com aquele desejo sexual, né? com aquela vontade, com aquele tesão, né, para fazer. É isso. Mas continuo fazendo, ainda patrocino as causas lá, algumas delas com muito envolvimento pessoal, desejando mesmo ganhar para trazer um pouco de justiça àquelas pessoas. E outras, questão de sobrevivência mesmo. Nesses 5 anos de faculdade de Direito, você estudava e trabalhava? Sim. Na empresa? Sim. Qual a empresa em Cubatão? Carbocloro. Eu fabricava cloro e soda cáustica. Carbocloro é estatal ou não? Não, é uma multinacional. É, uma empresa privada multinacional. Eu fiz grandes amigos lá, até hoje. Foi uma experiência que derivou, inclusive, no meu livro, talvez o mais importante, que é esse aqui, né? que é um livro que relata esse dia a dia do proletariado na fábrica, etc. Tá, e aí você estudava Direito, trabalhava na Carbocloro, e a literatura, como é que, ou a militância, talvez política, você tinha alguma atividade política nisso, ou em Cubatão, ou em Santos, ou na universidade? Talvez eu precisasse, é até bom a gente rever a própria vida. Vou fazer uma conceituação assim. O meu primeiro emprego em carteira foi em Santos, na APOESP, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Era um órgão, isso foi em 1980, era um órgão sindical que congregava os professores, mas era um órgão de formação muito socialista, e a minha concepção política foi muito formada ali naquele período, não só pelo professor Ulisses, que era um comunista histórico, mas nesse período foi quando se fundou o PT, foi quando surgiu a CUT. Então a gente vivia em plena ditadura, mas tinha aquele órgão lá. Eu acompanhei a primeira candidatura a vereador da Thelma de Souza, da Mariângela Duarte, da finada, querida Maria Lúcia Prandi. Esse pessoal todo era afiliado à APOESP e eu vi nascer ali a vida política delas todas, e o Partido dos Trabalhadores, etc. Depois eu saí da APOESP e foi quando eu fui trabalhar na indústria. Mas quando eu fui trabalhar na indústria e que eu casei, que nasceu o primeiro filho e tudo, eu tive uma cisão. Porque nesse período eu tinha publicado um primeiro volume de poesia. Esse é aquele filho da adolescência que a gente teve, um filho que é meio irmão, mas que a gente não assume muito, porque também é um livro muito primário, um livro muito infantil, que a vaidade levou a publicar, e eu tinha grandes expectativas que se frustraram, obviamente, como tudo que se publica de poesia. Então foi essa frustração do livro não acontecer.
E a necessidade material de ter que trabalhar, de ter que construir uma vida profissional, eu me afastei da literatura brutalmente, dos 23 aos 49 anos. Nossa, quer dizer, foi o primeiro, Então, foi a primeira edição. esse foi a livro. primeira edição e dali para Que lá eu não poesia. escrevi mais nada. Eu mergulhei nos livros de filosofia, nos livros... Claro que isso me deu uma base, né, de Platão, Aristóteles, Heidegger. Foi muito interessante. Eu li muito também, li muita literatura, mas eu não produzi, eu estava autodidata. Eu não posso nem considerar que a faculdade que eu fiz tenha me ensinado alguma coisa, porque ela me deu um diploma, mas é aquela coisa que a gente falava dessa prostituição que se tornou o ensino privado e desse sucateamento que fazem da universidade pública e que o ensino privado não supre. Nós estamos formando uma legião de profissionais de nível secundário com diploma de nível superior, mas são cursos técnicos, né? Vamos dizer, eu fiz um técnico em Direito de segundo grau, mas que a gente chamou de faculdade. Sem embargo de ter tido grandes mestres lá, né? Mas assim, eu digo enquanto instituição, eu acho que a universidade hoje não tem preparado as pessoas. Passam no meu escritório estagiários, os caras escrevem processo com 4S e está muito baixo o nível. Então, claro que isso aí vai se sobressair quem se devota mais à leitura e tenta no autodidatismo suprir essa deficiência aí do sistema educacional. Foi o meu caso. Eu tinha uma bagagem literária, isso me ajudou naturalmente a ser um advogado um pouco melhor. Eu consegui, então, criar a família, criar os filhos bem, etc. Mas, do que falava... E aí você publicou esse livro. Sim, aí publiquei esse livro e falei, não, eu não vou mais ser poeta, não vou mais ser socialista, eu vou me formar em Direito, sair, constituir meu escritório, e aí... Vivendo em Cubatão. Vivendo em Cubatão. Durante 20 e tantos anos. Quando eu estava com uns 30 e tantos anos, eu separei, né, do primeiro casamento, casei de novo. E aí no segundo casamento, como foi uma coisa mais serena, mais conscienciosa, tive mais uma filha desse segundo casamento. E aí eu formei, né, uma basezinha material, uma estabilidade, engordei, fiz aquela coisa toda como um bom burguês. Só que aí com 49 anos veio o rebote, né? Eu sempre me recordo de um comercial que tinha, de um rapaz que usava drogas, ele folheava um álbum. Ele, eu com 12 anos, eu com 14 anos, quando ele chegava em 21 anos, ele ficava dos 21 até não sei quantos, com páginas em branco. E aí ele, agora eu voltei aqui. Esse período aqui foi o tempo que eu usei drogas. Então, eu sempre achei que aquilo era parecido com a minha vida. Afastado da literatura, foi um período de construção de coisas, assim, materiais, mas que me levaram a buscar a literatura como uma droga tardia, né? Ela voltou cobrando uma fatura muito clara, muito cara, e eu precisei voltar a escrever como um meio de não enlouquecer, vamos dizer assim. E aí fiz esse rompimento com o direito, essa coisa toda que a gente já falava aqui. Então, meio com um desencanto desse mundo pequeno burguês, não vou dizer pequeno burguês, mas esse mundo comezinho, né, de ser um advogado, de trabalhar, de ter um carro, uma casa, 2 filhos lindos, Cauê e Cauane, aquelas coisas, aqueles sonhos da classe média, um carro na garagem, essas coisas me desencantaram muito, né? E aí eu chutei o balde, fui escrever, estou aí no 5º romance. Tá. E o primeiro romance, depois que você teve essa cisão aí... Depois que eu tive essa cisão, eu fui para... Já não foi poesia? Não, aí eu decidi fazer romance. E nesse ponto, a questão da paternidade me foi muito determinante com a coisa de contar histórias para as crianças. Essa coisa de contar história é uma coisa maravilhosa. E diferente da tendência que tem no romance atual de fazer aquele romance voltado para dentro do ego, um exercício de linguagem que não conta nada. Eu gosto de contar histórias. Olha, o cara nasceu, cresceu, viveu, matou, morreu. Eu acho muito interessante essa parte. E vem da coisa da telenovela, que é uma coisa da nossa formação cultural. Então eu gosto de contar histórias. Mas nesse período do meu desencanto eu fui passar um mês no interior da selva amazônica,
e acabei tendo uma experiência muito ruim lá, de onde saiu um primeiro romance que eu inscrevi no Prêmio Sesc. Esse romance chegou aí para a final do Prêmio Sesc, mas é um romance que segue inédito até hoje. É um romance que eu não gosto dele e que eu não cometi a bobagem, né, a precipitação de publicar como fiz com o meu livro de poesia lá atrás. Então eu falei, não, isso aqui ainda merece, eu não vou publicar não, para não me arrepender depois. A maturidade já tinha me dado essa... E aí eu realizei um segundo romance, que desse eu gostei do resultado dele. E levei ao meu querido amigo Zé Luiz Tarran, da Livraria Realejo, que é editora também. E o Zé, vendo que eu tinha tido uma boa colocação no Prêmio Sesc, bancou, e nós publicamos então esse primeiro romance. No ano seguinte, Como é o nome? Os Bichos. Os Bichos. Os Bichos. De que ano? 2012. 2012. No segundo ano, eu me inscrevi no Facult, né, que é aquele edital que tem aqui da Secretaria de Cultura de Santos, e fui contemplado para a produção de um segundo romance, que é esse aqui. E aí publiquei ele por uma editora de São Paulo, a editora Patuá, na qual eu sigo publicando até então. Esse livro colheu uma felicidade porque ele foi como finalista do antigo prêmio Portugal Telecom, que era um prêmio muito conceituado, e aí a crítica fez vários comentários favoráveis, o livro foi legal. E o mais legal de tudo, eu mandei para um grande ídolo meu, porque havia citações à obra dele, eu quis mandar e consegui uma pessoa que tinha um contato do Chico Buarque. Essa pessoa mandou para ele, o Chico leu e comentou o livro, e o livro outro dia saiu no Globo lá comentado, então foi uma coisa que me trouxe uma grande alegria, né? E obviamente a notoriedade que o fato do Chico ter comentado. Depois desse, aí eu segui publicando, né? Publiquei um livro de poemas no ano seguinte, 2014, A Comédia de Alicia Blum. E esse livro teve um êxito peculiar, que ele acabou alcançando um prêmio Jabuti. E aí a coisa abriu assim de uma maneira mais legal, né? E aí foi esse Jabuti com a Alicia. No ano seguinte eu lancei um outro romance, esse passou meio batido, né? Foi até bom. Se tu fica muito em evidência, fica meio vulnerável a porrada de todo lado. Depois desse eu ganhei um outro edital, aí já do estado de São Paulo, como é que é o nome dele? PROAC. PROAC, publiquei um livro só de sonetos, que são sonetos satíricos, que falam de política e tudo. Esse livro está aí. Como é que é o nome? São Sonetos de Amor em Branco e Preto. Está editado. Está editado Pelo PROAC. pelo PROAC. Pela Patuá. Pela Patuá. E aí, depois desse, pela Patuá, eu lancei esse último romance agora, que é o Decadência, e que tem também colhido... É um romance que vai muito na linha desse aqui, um romance mais irônico, mais divertido, e isso aí acaba trazendo uma empatia com o público maior, né? Não sei se a literatura está muito acadêmica, muito séria, mas o pessoal tem gostado, porque a minha literatura é muito escrachada. Eu procuro falar a língua que se fala nas ruas mesmo, né? Com um toque de erudição e tudo, mas eu procuro criar uma coisa acessível, engraçada. A minha linguagem é essa linguagem proletária que eu resolvi desenvolver e que foi a voz literária que, enfim, eu acabei construindo. Então esse livro está tendo uma repercussão bastante interessante, saiu agora, né? O Alfredo Monte comentou na coluna dele. E aí o Jabuti, o Telecom, a publicação, eu acabei formando o portfólio que eu queria e apresentei para uma editora comercial que acabou se encantando de um original que eu mandei agora, que é um livro que vai tratar de uma questão peculiar de Cubatão, que é o cemitério das prostitutas judias. Que é enfim, é um livro que trabalha com a questão da industrialização de Cubatão e essas mulheres que eram recrutadas na Europa Oriental para vir se prostituir no Cais de Santos. Então eu consegui um contrato, vai sair pelo Grupo Companhia das Letras, pelo selo Alfaguara, agora em agosto deve estar lançando esse livro aí, que já entra numa pegada comercial, que vai ter distribuição e tudo. Ótimo. É
romance também. É um romance, Baseado é um em romance. fatos reais. Não chega a ser. Os fatos reais são esses fatos históricos, de que existe efetivamente um cemitério de judaico, de prostitutas, que é lá em Cubatão, uma coisa que é tombada pela Unesco. Existe a industrialização, mas os personagens são todos ficcionais. São ficcionais. E você foi buscar essas fontes em algum lugar para escrever? Ou fez alguma pesquisa? Ah, sim. Tem a própria pesquisa de campo, né, da minha vivência proletária, mas a questão de quando o cemitério foi fundado, em que termos ele foi fundado, né, em que época. A literatura brasileira se debruçou muito pouco sobre isso, mas eu achei um livro muito interessante do Moacir Scliar, que também aborda, o Scliar era um escritor de origem judaica, né? Tem um livro dele, O Ciclo das Águas, que é um livro muito bonito, que relata a vida de uma mulher que foi recrutada com promessa de casamento na Polônia para vir para cá. Chegar aqui, o noivo era um cafetão, e aí botavam elas como escravas da prostituição, essa coisa toda. Aquela coisa que o Aldir Blanc e o João Bosco cantam naquele Mestre Sala dos Mares, né? Jovens, foi saudado no porto por mocinhas francesas, jovens polacas e batalhões de mulheres. As jovens polacas eram essas moças que eram trazidas com promessa de casamento para uma vida melhor na América e chegavam aqui e eram ludibriadas. Então elas se uniram numa associação delas, né, que não tinha nada a ver com a própria sinagoga, porque os próprios judeus as repudiavam por serem prostitutas. Elas se uniram numa associação delas, compraram um terreno para poderem ser enterradas com dignidade dentro dos preceitos da lei judaica, porque, como a gente sabe, o suicida e a prostituta é enterrado no muro, à margem do cemitério. Então elas não se julgavam prostitutas, mas vítimas de uma situação social, elas criaram esse cemitério de Cubatão, que é um lugar muito triste, muito lúgubre, mas que vale ser visitado como um registro histórico. E que está encravado no meio de um complexo industrial, né, que é mais engraçado, né? Aqueles operários a quem elas vieram servir, aqueles estivadores e tudo, continuam ali, elas estão ali com aquele cemitério que está encastoado ali no meio das indústrias de Cubatão. É uma história bastante interessante. É uma história tocante, né, vamos dizer. E esse trabalho você já terminou? Ele está em ilha de edição, né? Está editorando e tudo, já está fazendo capa. Em agosto deve lançar. Aliás, estou falando isso em primeira mão, porque é um negócio meio... Eu não quis comentar muito, estou esperando o livro sair mesmo. Mas... A sua produção, assim, de 2012 para cá, quantos livros são? 5, 6? Mais, né? Acho que 6, 7, né? Considerando aquele renegado lá de 1987. Mas... Eu já vai para o 7º volume. E tem muita gaveta, né? Tem muita coisa. Eu sou um escritor prolífico, vamos dizer. Né? Assim, tive muitos filhos e fiz muitos livros. Acho que devo ter plantado bastante árvore. Quantos filhos? 4. Qual é o nome deles? Guilherme, Nívia, Sofia, a mais novinha, e a Raquel, que é a terceira, que agora já me deu uma netinha, né? A Sara, eu já sou vovô. E assim, essa produção de 2012 são menos de 5 anos, né? Praticamente 4 anos. Né? Verdade. Isso tudo estava represado, né? Esse tempo todo. Estourou a represa, igual o acidente da Vale. Foi lama para todo lado. E de influência, o que você considera de suas influências? Você já falou algumas aí, né? Mas de autores mesmo. Pode ser autor, pode ser cinema, pode ser música. O que você traz dentro de si, né? Atualmente, e o que te formou na juventude, desde que você entende... Os grandes letristas da música popular brasileira, aquele gênero que existiu até 1980 e pouco, e depois virou um conglomerado de gêneros estranhos, né? Lambada, axé, sertanejo universitário. Agora, então, inclusive, a crise da universidade, tudo que é universitário é porcaria. Sertanejo, forró universitário é tudo. Mas até um determinado período, os grandes ídolos que formaram a minha cabeça de poeta, de escritor, é o Chico, o Aldir, Paulo César Pinheiro, Djavan, Caetano, Gil. Claro que nós temos ainda hoje gente maravilhosa produzindo coisas maravilhosas, né? Zé Cabaleiro, Adriana Calcanhoto e tantos, mas é que
a visibilidade que aquela música tinha na década de 70, até um determinado período da década de 80, a gente conseguiu, a rádio veicular. Hoje a rádio só veicula jabá, só veicula porcaria, porque acho que eles descobriram que aquilo formava uma geração de gente menos manipulável, então hoje nós estamos mandando lixo para o povo ouvir para poder, né, colher esse resultado aí. Colher democraticamente aquilo que precisou uma ditadura para implantar, hoje os caras conseguem pelo voto, no consenso. O povo vai que nem gado para o abatedouro, com essa formação de Rede Globo, de novela, dessa porcaria toda. Inclusive a novela é um detalhe, né? Fazíamos novelas maravilhosas, né? O tempo do Dias Gomes, a gente tinha coisas que... Isso também é uma coisa da cultura pop que marca muito a minha formação enquanto escritor. A novela, a coisa da saga, de contar uma história, as minisséries até um determinado período. Hoje eu me recuso a assistir televisão. Se eu chegar na minha casa, não tenho um aparelho de televisão, porque eu acho que ela é um instrumento do mal. E essa coisa que a imprensa está fazendo hoje, eu acho que qualquer... Eu achei que fazia bem, não gosto de influenciar ninguém, mas eu não assisto televisão, ponto. Mas isso formou muito. E aí, falando das minhas referências, né? O professor Ulisses me apresentou... Claro que eu já conhecia Machado de Assis, mas ele me apresentou o verdadeiro Machado de Assis, o gênio da língua, o arquiteto da língua, né? Aquele cara que tinha uma equação. Então, o Machado de Assis, como 99,99% dos escritores brasileiros, Machado de Assis é o grande referencial, e o Guimarães Rosa, né? Todos os escritores brasileiros que você falar são influenciados por esses dois caras, não tem como. Graciliano, né? É uma leitura que eu pratiquei muito, e mais tardiamente, Joyce, Melville, é um escritor que eu gosto muito. Dos contemporâneos, eu tenho adoração pelo Reinaldo Moraes, eu gosto muito do Milton Ratum. Enfim, Flaubert, tudo isso aí, né? Tudo isso que qualquer pessoa que escreve, a base é essa. É um universo restrito, né? No meio dos escritores, eles se conhecem, tudo. Os que estão vivos se frequentam. E é isso. Não difere muito dos escritores da minha geração. A formação basicamente é essa aí. E como é que é o livro é em primeira pessoa, né? Qual? Esse? É. Esse é em primeira pessoa. E o último também? Não, o último é em terceira. O último em terceira. É. Tá. Engraçado, o primeiro, Os Bichos, é em terceira também. E aí abriu-se um período de livros em primeira, né? Os 4 desse intervalo, mas do primeiro que eu lancei ao último que estou lançando, o primeiro em terceiro, o último também. Os demais livros em primeira pessoa, com um narrador em primeira pessoa. Tá. E como é que é o teu processo de criação? Como é que você escreve? Você faz um retiro? Não. É de não manhã, tenho. é de noite, é de madrugada? Eu escrevo durante o expediente entre um cliente e outro. Se entrar um cliente, se entrar um processo para falar, eu interrompo a literatura e vou cuidar da vida material. Nos intervalos, quando dá tempo, eu escrevo. Eu faço assim. Tá. E a inspiração? A escritura leva ao surgimento da ideia. Não é eu acordei com essa... Não, eu começo a escrever, ela vai brotando ali. E assim, particularmente na coisa de poesia, eu faço uma poesia nos moldes meio arcaicos, né? Ainda prezo muito a coisa da métrica e da rima. Às vezes, por ter uma palavra, eu precisar de uma palavra que rime, a rima vai dizendo... Então, eu considero, querendo dizer com isso, que a criação artística não é uma coisa da minha vontade, né? Dessa pessoa que está aqui e que tem noção que isso é um copo d'água, isso é um livro. Não, eu acho que eu sirvo como um veículo de uma coisa. A obra está pronta lá em algum lugar e ela vem. Então, a rima é um dos vetores que podem me ajudar. Ou então, a história iniciada, ela se conduz sozinha. Eu quando começo o livro, eu não sei onde ele vai. Você não faz vai um parar. esqueleto antes? Não, ele vai se Não é estilo construindo americano, né? sozinho. É como se eu fosse escavando um veio de pedra e fosse tirando ali as coisas. A pedra vai me dizer onde que eu devo escavar. Não estou dizendo que isso aí seja o meu método é esse, né? Eu sei que tem gente que faz uma pesquisa, faz
uma estrutura, né? Que nem um telhado. Põe as vigas, põe as ripas, depois vai pondo... Eu não faço assim. Eu sou um escritor mais intuitivo. Eu deixo que a história se conte. Eu vou me servindo de vetor para ela. Tanto que eu escrevo muito. A primeira prova é horrível, né? Impublicável. Aí eu vou burilando aquilo até encontrar uma coisa... Né? Até a razão conseguir botar aquela emoção num padrão inteligível para o leitor. Eu faço assim. Sim, aí o limite é o prazo do editor ou você... Não, eu até hoje, na minha vida, não tive essa questão de prazo, porque a minha literatura era um diletantismo, né? Eu escrevia porque queria. O primeiro livro eu paguei para publicar, o segundo eu consegui publicar com o auxílio de um edital, o terceiro eu já consegui não pagar. Embora não ganhe nada, eu já não gastei. Agora eu já estou entrando numa editora que me pagou. Então, mas até como eu já entreguei o livro pronto, eu não sei o que é essa coisa. E como, assim, eu tive uma vida muito ligada à questão do trabalho, um trabalho árduo, né? Trabalhar na indústria, fazendo faculdade, isso me deu um desgosto muito grande com o trabalho, né? E talvez a própria advocacia trabalhista, de ver que o quanto o trabalhador é menosprezado num país tão injusto que nem o Brasil, né? Que prioriza tanto os patrões, os donos do meio de produção. O trabalho é uma coisa muito avacalhada aqui. Eu não sei se, como um escritor mais profissionalizado, eu vou me dar muito bem, não, porque eu sou meio rebelde com o trabalho. A minha grande vocação é ser vagabundo, é fazer o que eu tenho vontade mesmo, né? O Manuel de Barros, ele tinha uma coisa que ele falava que eu achei muito bonito. Uma época eu falei, pô, eu quero ser que nem esse cara. Ele falou que até os 50 anos ele trabalhou, cuidando da fazenda que o pai dele deixou. Então ele montou uma estrutura financeira, econômica, tudo com a fazenda, estabeleceu aquilo tudo, e quando os 50 anos estava tudo bem, ele chegou para todo mundo e falou, bom, agora eu vou exercer a minha verdadeira vocação, que é ser vagabundo, vou ser poeta. Então eu gosto da literatura por essa questão da gratuidade, né? Eu faço porque eu gosto, faço por amor, né? Mas agora está entrando aí numa situação profissional. Não sei como é que eu me depararia se um editor chegar, eu preciso de um romance, não sei se eu continuaria sendo tão prolífico assim, como eu consigo ser espontaneamente. Mas vamos ver, né? Também não estou fechado a nada não, de repente. Você assina como Germano Quaresma alguma obra? Não. O Germano Quaresma, na verdade, é o personagem desse romance aqui. É só isso. E aí eu criei um Facebook com o nome, porque como eu sou uma pessoa mais reclusa, meio tímida, eu não queria pôr o meu nome, né? Num perfil de Facebook, eu botei o perfil do Germano Quaresma, que acabou se tornando virtualmente um cara muito conhecido e tudo. Depois eu não consegui mais trocar o nome dele. Aí ficou Germano Quaresma. Aí eu viajo, às vezes aí as pessoas dizem, pô, Germano, não sei o que, já meio que incorporou, né? Mas é outra criatura, não sou eu, não. Eu sou católico. Sou católico, mas eu sou um católico que deu uma volta... Assim, a minha família é de... O meu avô, que era vamos dizer assim, a referência intelectual da família era o meu avô, o repositório moral, que era o patriarca, né? Eu tinha um respeito muito grande. E ele era um cara sem estudo, mas era um cara de uma cultura, assim, que ele discutia filosofia, e ele era um livre pensador. Eu não sei se a origem dessa família é judia ou é teutônica, essa parte alemã do meu avô, né? Porque meu pai era português, mas eles sempre foram livres pensadores, não tinham nada... Tinha até uma certa aversão à coisa da igreja, né? Uma coisa meio contrária, anticlerical. Mas eu, que fui, por formação socialista, fui um materialista dialético muito tempo, eu flertei com essa coisa do ateísmo e experiências pessoais me levaram a essa coisa da fé, do encontro com Deus. E de todas eu frequentei muita coisa, fui até nessas igrejas de sai capeta, lá, de exorcismos pentecostais, até nessas coisas eu fui. Mas fui em centro espírita, fui em umbanda, candomblé, seixonoye, fui tudo que se imagina. Mas num catolicismo mais científico eu encontrei uma identidade melhor. Mas é um catolicismo assim com várias coisas hebraicas, né? Uma coisa da cabala que eu respeito, tarô,
Eu acho que a coisa do Jesus, né, como cristão, mas ligada a um universo hebraico, né, aquele Jesus que dizia que não ia mudar uma palavra da lei, e a lei é a velha Torá, né? Eu acho que eu estou mais nesse aspecto. E eu ainda acho que a Igreja Católica é o que mais, embora eu tenha sido um péssimo católico, né, não mantive o casamento que eu fiz na igreja, não batizei todos os meus filhos, eu reconheço uma série de limitações, mas o próprio catolicismo gosta dos pecadores, né? O Pedro, que é o primeiro papa, foi eleito por ser um pecador nato. E essa possibilidade de redenção que o catolicismo dá me agrada. E me agrada sobremaneira a forma como o atual papa está conduzindo os rumos né? Desde o Papa João XXIII, a gente passou um período aí, eu não gostava do João Paulo II, e não gostava de algumas coisas que teve na história da igreja. A Inquisição, uma coisa horrorosa. O Pio XII, aquele apoio dele no massacre aos judeus, foi uma coisa horrorosa da igreja. Mas ainda acho que o caminho da religião é um caminho legal. Eu sigo, mas lido bem com todos as vertentes, né, de pensamento religioso ou não. Tem alguma coisa de autobiográfico nos seus personagens? Sim, ou tem. De alter ego? Muito pouco? Não, tem muito. Tem bastante. São sempre, via de regra, são sempre personagens, né? Um homem da minha idade, com uma formação mais ou menos igual à minha e com conflitos que mais ou menos eu enfrento. Com exceção desse livro que ganhou o Jabuti, o Alicia Bloom, que ela é uma mulher. Mas ela é uma mulher absolutamente masculina, né? Eu fui péssimo como criador, mas o que foi engraçado porque ela era uma mulher muito desbocada e tudo. Mas também é um alter ego, é um eu feminino, né? Ela, uma mulher que se lançou, depois de viúva, se lançou à busca de uma sucessão de experiências sexuais frustrantes e que encontrou num frei não é franciscano, é agostiniano, encontrou o seu grande mentor e viveu o grande amor, que não era um amor carnalizado. Então, é mais ou menos uma versão feminina dessa personagem. Não é eu propriamente, eu acho que eu levo uma vida muito pouco interessante, uma vida, né, um pai de família que trabalha, né, um advogado que leva aquela vidinha ali. A minha vida literariamente não tem muito, mas talvez essa expectativa, que é o projeto de vida, eu jogo nesses personagens. São mais ou menos sempre uma pessoa louca, né, porra louca, que enfrenta um conflito existencial num mundo e reage meio que na porrada, né, chutando o balde. Sempre, via de regra, os meus personagens são isso aí. O Decadência foi o último, você lançou? Decadência é o último. É recente, né? Sim, foi lançado agora, em dezembro. Tá, o personagem principal é o Sérgio? É o Sérgio, que é um psicólogo corporativo, né? É aquele cara que faz da psicologia uma forma de adequar, uma psicologia de empresa. Então, o funcionário está deprimido, ele, não, você tem que fazer ginástica, você tem que comprar um carro novo, porque você tem que produzir. É um psicólogo que não visa a libertação espiritual ou intelectual das pessoas, ele visa formar gente gado para o mercado de trabalho. Então, ele trabalha para as empresas. E aí ele vive os conflitos dele com essa profissão que ele exerce, que é o contrário do que ele deveria fazer. E aí os conflitos dele com as mulheres com quem ele viveu, a grande dificuldade que ele tem com a mãe, né? Uma relação edipiana muito mal resolvida com a mãe, que ele projeta num romance com uma mulher mais velha. E como ele não consegue se libertar da figura da mãe, né? É isso. E isso tudo vai para uma veia humorística? O Decadência é um livro bem engraçado, né? Porque já lida com uma situação bizarra do protagonista, que tem uma prisão de ventre crônica, que deriva num câncer de intestino. Então é a narração da vida dele, do início, de quando ele se formou psicólogo, separou,
saiu de casa, largou da mãe, casou sucessivas vezes e foi cada vez mais padecendo dessa constipação intestinal que acabou derivando num câncer até a hora em que o câncer chega num ponto que ele tem que fazer uma colostomia, tirar o intestino e ele morre no colo da mãe, né? É isso aí. Eu acompanho o Germano pelas redes sociais. Como você trabalha? Porque a rede social é um dragão de tempo, né? Sim. Como você administra isso? Porque não dá para fugir da rede. Um escritor hoje, um artista, não tem como ficar fora disso. Como você administra isso hoje? A questão da rede social e o tempo de escrever, o tempo de trabalhar? Muitas vezes na própria rede social. Esse livro Decadência, por exemplo, foi uma brincadeira que eu resolvi fazer, foi uma coisa interativa. E isso tem uma influência da coisa das novelas. Eu descobri que os autores de novelas, eles começam a escrever novela, e aí o personagem tal está indo assim, o público não gosta, ele tinha uma ideia inicial, mas o público acaba conduzido. Das pesquisas de Ibope, diz que o fulano devia... E ele acaba se moldando através dessa interação com o público. Eu criei uma novela de Facebook, né? Na verdade, o Decadência é uma novela de Facebook. Foi um livro que foi postado um capítulo por dia, os capítulos eram escritos ao vivo e postados. Eu comecei a fazer aquilo e o público ia dando as sugestões. Eu achei muito engraçado isso, porque às vezes no comentário de um eu preparava o próximo capítulo. Então foi assim que a coisa seguiu. O Alicia Bloom também é um livro que é todo em versos, né, feito em sonetos e em terça rima, que nem a Divina Comédia, mas eu também postava um por dia no Facebook com interação lá do universo ali, né, dos meus 5.000 seguidores ali, que é o limite, né? Se o Roberto Carlos fizesse uma música hoje, não era 1 milhão de amigos, era 5.000 amigos. Mas 5.000 é muita gente, né? Porque você publica um livro hoje, você faz uma tiragem de 100 exemplares e se vender, você é um prodígio. 5.000 pessoas te vendo ali, eu acabei criando um público que eu vou selecionando, né? Gente muito interessante, que acaba me fornecendo muito subsídio para... Mas assim, isso não é a minha forma de escrever. Esses 2 livros que eu estou referindo foram escritos assim. Esses outros aqui são fruto de um trabalho mais elaborado, de gaveta, sozinho lá na minha máquina de escrever, né? Sem interferência externa. Mas esses 2 foram feitos assim, interativamente. Tem uma geração. Então eu já aproveito, não te cortando, mas assim, o próprio tempo de rede social já é um tempo de literatura, porque eu uso a rede social eminentemente para literatura. Então parte do tempo nela já é tempo de escrever, mas eu também tenho meus períodos muito longos fora, né? Eu abro ali durante o tempo que eu estou no escritório e estou na rede, como estou vendo o e-mail dos processos e estou atendendo os clientes que chegam, é meio concomitante tudo isso, né? E a gente atende o que é mais prioritário naquele momento. Quando sobra tempo de cliente, de processo, não sei o quê, eu vou lá, dou um tapinha na rede social, escrevo um pouquinho, mais ou menos assim meu tempo se divide. Agora dali para frente em casa, aí eu me tranco com meus 2 gatos lá e fico lendo. O que você lê hoje? Tudo, né? Obviamente você tem que estar atento a uma vasta produção que está aí, né? O Brasil viveu um surto feliz de economia e hoje está numa crise. Nesse momento parece que a literatura brota, né? Porque a literatura, vou falar no conceito marxista, né? A prosperidade econômica gera as prosperidades todas e gerou uma prosperidade literária. O momento de crise é um momento onde esses escritores refletem, então está se produzindo muito. Tem muita gente boa escrevendo muita coisa boa. E muitas dessas pessoas amigas, os caras pedem para fazer prefácio, fazer orelha, fazer apresentação, dar um pitaco no meu livro, né, lê o meu, leio o teu, aquele troca-troca de escritor. Né? Então eu acabo lendo muita coisa da produção contemporânea. Mas aí eu tenho que ter um esquema de leitura bem dividido, né? Eu tenho um tempo dedicado a essa coisa contemporânea, que eu tenho que resenhar ou falar quando é possível, mas eu sempre tenho um clássico lendo ou relendo, porque o contemporâneo é um balaio, né? Vem de tudo ali. Tu pega uma carreta, descarrega, tu tira uma pepita de ouro ou outra, mas tira um monte de entulho também, né? Então, é um garimpo. Mas aí,
ler coisa ruim te faz desaprender também, né? Então, naturalmente, eu tenho que estar sempre voltando aos grandes, né? Porque todo escritor faz isso, né? Tá sempre voltando àqueles caras que não dá para tu fugir de Dostoiévski, de Gogol, de Tolstói, não dá, de Flaubert. Você tem que estar voltando nesses caras sempre. Eu também tenho uma coisa da coisa técnica, né? Eu tenho que ler pensamento, né? Não necessariamente um pensamento literário, mas eu tenho que saber o que os grandes pensadores. Então eu divido a minha leitura entre essa coisa toda, né? Já que a gente não lê mais jornal, né? Porque não existe, os jornais viraram, quando muito, um conglomerado de cronistas, né? Para ler cronista, ler os escritores, que são opiniões também. A notícia objetiva acho que acabou de vez, né? Não tem um jornal que você confie, que eu estou lendo isso aqui, é um relato. Não, eles atendem a interesses, e não são interesses diversos, todos atendem ao mesmo interesse comercial de dizer que a verdade é aquela ali e que a gente sabe que aquilo é a mentira. Então já não tem essa necessidade de ler o jornal. Eu divido meu tempo entre filosofia, teatro, literatura contemporânea e literatura clássica. E, bom, agora, indo para uma editora major, né? Tua rotina vai mudar, né? Não acredito, não. Não, Acho que não. você, a partir do momento que você começa a dedicar mais tempo de literatura, como é que está sendo? Assim, você é convidado para palestra? É possível que nesse aspecto aí mude um pouquinho. Com Jabuti, com Telecom? O Jabuti é uma coisa assim, né? veja bem, eu ganhei o Jabuti de poesia. Poesia, nós vivemos num mundo em que, assim, poesia é um gênero que não... Se você ganha um Jabuti no romance, na crônica, talvez seja diferente. Eu ganhei um Jabuti de poesia não, né? Aliás, foi um grande sucesso, assim, comercial, porque eu tinha feito uma tiragem de 100 exemplares. Depois do Jabuti, cresceu em 20% as minhas vendas. Nós já estamos em 120 exemplares. Então, isso é para você ter uma ideia do quanto se lê de poesia. Isso não gerou nenhum convite para festa literária, nem para esses converscotes aí, né? Embora que você está vendo festa literária que vai o príncipe, não sei o que, regente, que, sei lá o que, de Dom João, que chegou lá e falou que o homossexualismo é uma doença. E, enfim, as feiras literárias estão prestigiando esse tipo de aberração. Youtuber, enfim, escritor é um detalhe decorativo na feira literária, né? O nome literário é que nem índio, né? Você tem Anhangabaú, Itapetininga, Anhembi, não sei o quê, mas de índio sobrou nada. Eles foram massacrados mesmo. Então acho que o escritor está nesse patamar aí na feira literária. Você fala da última Bienal do livro, né? Não, Bienal é uma coisa... Você ainda vai nessas feiras, Feira de Paraty, você ainda vê um escritor, eles ainda tentam dar uma conotação de intelectual, etc. Mas é uma conotação também, porque o que vai lá é o cara que vende, né? A livraria é um ambiente que ficou muito sem graça. Você entra numa livraria, a oferta de produtos numa livraria hoje é uma coisa que, para quem gosta de literatura, é deprimente, né? A quem mexeu no meu queijo, como um casal enriquece junto, e esse tipo de barbaridade. Então os caras chamam isso livro, né? Agora, onde é que tem poesia brasileira? O cara vai estar vendo aquela terceira prateleira, duas para trás, num cantinho ali embaixo, tu vai achar alguma coisa. É uma avacalhação, né? O comércio de livros hoje se dá via internet, nos sebos, né? E a literatura mesmo, ficou restrita a um grupo de abnegados aí que ainda discutem. Livraria, infelizmente, é isso que a gente está falando aí. Uma desgraça. Né? Toda vez que tem essas bienais de livro, os números são grandes, né? São maiúsculos. O Brasil vende tantos milhões de livros, gera tantos milhões de reais. Enfim, vende. Isso é igual ao agronegócio. Você gera tantos bilhões de grãos de soja, mas isso não alimenta ninguém. Isso alimenta porco, né? Alimenta gado. Não faz bem para a natureza, é predatório, né? Tira a vida dos índios, acaba com a floresta. Esses bilhões essa fortuna literária que o Brasil produz não é toda ela de grandes livros, é de muita coisa que não precisava existir. Não ajuda ninguém a nada, né? Pelo contrário, né? Faz mal para as pessoas, né? Você cria um exército e aí os psicólogos, como o meu querido Sérgio, fazem a festa. Né? E você acha que o livro
ele está fadado, na versão impressa, o papel está fadado a terminar? Vai ser substituído pelo digital? Isso. Não, Não gera. acho que não. Não gerou discussão de Humberto Eco, Jean-Claude Carrière, né? Mas essas pessoas viveram num momento, né? Humberto Eco também teve aquela coisa se chocou muito com o imbecil que aflorou da internet, o comentador de internet. E realmente a internet propiciou a que você escute aquelas barbaridades que você escutava no bar, no estádio de futebol, as pessoas mais toscas, reverberando um sentimento muito primário. A internet ela só abriu o que já existia. Eu acho que quem gosta de livro nunca vai deixar de cultuar o livro no papel, porque é uma coisa... Como, por exemplo, você dizer que quando surgiu a fotografia, a pintura acabou. Não, a pintura não acabou, mas a fotografia influiu de uma maneira que a pintura foi totalmente requalificada, né? Do Picasso para cá, a pintura não é mais um retratar da natureza, ela não precisa mais. Isso a fotografia faz com muito mais eficiência. Mas o pintor ele é o cara que ele consegue mostrar uma visão dele através de... Quantos grandes pintores surgiram depois do advento da máquina fotográfica, né? O vinil vai acabar porque... Não, os caras estão comprando vinil de novo porque é cult, não sei o quê. O livro não vai ser cult. Não é questão de ser cult que nem o vinil. O vinil é cult. A fotografia, a pintura não é cult. A pintura continuou existindo com uma força própria enquanto arte porque ela encontrou E o livro vai continuar existindo porque, assim, o cara que escrevia o livro, que foi impresso, ele continua sendo o mesmo cara que faz o livro digital. Então, para nós, escritores, isso talvez mude o perfil do editor, o perfil do público consumidor, mas o cara que escreve vai continuar escrevendo do mesmo jeito. Mas eu acho que o bom leitor... Eu mesmo não consigo ler no digital, né? Eu tenho séria dificuldade. Quando os meus amigos me mandam, não, eu vou te mandar o PDF, você lê no computador. Não, eu tenho que ir lá, imprimir, e aí ler folha por folha, porque... Mas também não sei, né? Eu já sou da antiga, né? Eu já dobrei meio século de existência. Eu não sei como vai ser com os meus netos, por exemplo, né? O importante é que, assim, o ato de escrever está ali. Se a mídia que é usada é um veículo de celulose ou é uma plataforma digital, não vai fazer grande diferença para a literatura. Eu acho que vai continuar existindo o livro de papel e o livro digital vai ser uma coisa... Por exemplo, como advogado. Tem mais código, né, no escritório. Antes você tinha. Eu me lembro quando eu ia para a faculdade de Direito, a gente ia com uma trolha de livro, rapaz, códigos e não sei o quê. Eu, Washington de Barra Monteiro, você não precisa disso, né? Você põe tudo isso no smartphone. Qual é o artigo tal da lei? Muito mais digno, né? Muito mais digno, né? Economiza tantos pés de eucalipto, né, também. É muito legal. Agora, o livro mesmo, eu acho que ele... A minha biblioteca hoje é constituída só de livros de literatura, essas coisas assim, dicionário. Tem mais razão de você ter um dicionário, né? Enciclopédia, essas coisas realmente, nesse aspecto. Mas é uma coisa que vai afetar muito mais o mercado editorial. Para quem faz literatura, não vejo que vá modificar grande coisa, não. Pelo contrário, popularizou, né? Você quer escrever um livro, você escreve teu livro, joga numa plataforma virtual, pronto, você está publicado. Quem quiser ler, lê. Os cronistas, antigamente, o Luiz Fernando Veríssimo escreve no Globo, o fulano escreve na Veja, o outro escreve... Não, escrever na Veja deve ser uma tragédia para um escritor, mas há quem gosta. Enfim, eram poucos escritores em poucos veículos. Hoje qualquer um tem um blog. Entendeu? Hoje popularizou muito mais, foi muito mais honesto, né? Viabilizou a possibilidade de leitura para muita gente. E sucesso vai fazer aquilo que o senso comum do público leitor for elegendo aí, né? Acho que é por aí. Falar um pouco sai um pouco da literatura. Fora do estudo profissional, do trabalho, como é que é a tua vivência, o teu dia a dia, o que você mais gosta de fazer, com os teus filhos, com a família, o que você faz normalmente para
acha que seja o Talvez nos últimos anos, né, saindo da literatura, mas assim, a grande coisa que eu faço atualmente mesmo é ler, mas eu gosto muito de me recolher sozinho na natureza, né? Ir para o sítio, ficar lá. Você Tem um sítiozinho aqui, chama o sítio, mas é uma pequena, uma chácara? uma chácarazinha, um terreno, que tem umas árvores lá, e eu criava uns bichinhos lá. E eu gosto muito de animais, né? Tem uma coisa, não sou muito bom de planta não tenho muita, admiro essas pessoas que dão flores, essas coisas, eu não sou, mas meu lance é com animais. Adoro pescar, né? Essas coisas, eu sou, assim, a natureza é uma coisa que me encanta muito, né? O contato com a natureza, né? Praia, não sou um grande praieiro, mas gosto do mar, assim, de ir pro alto mar, pescar, entrar numa floresta, ir para essas coisas, ter ido para a Amazônia, ir para o Pantanal, eu gosto muito dessa coisa, essa vivência com a natureza mais elementar assim, me agrada bastante. Também gosto de música, né? Gosto de música, cinema. A música agora estou vivenciando uma experiência maravilhosa, que eu estou trabalhando com um grande compositor aqui, o maestro Marcos Canduta, e a gente tem composto bastante coisa. A gente está fazendo agora um trabalho sobre a cidade de Santos, né? Vai ser um trabalho para o aniversário de Santos. A gente fizemos uma sucessão de temas já, falando sobre a zona de Santos, sobre o Morro de São Bento, sobre as bordadeiras, sobre o bonde, as peculiaridades locais, né? Eu gosto muito de música, né? Você já chegou a pensar em fazer letras de música? Sim, é o que eu estou fazendo com o Canduta. Agora eu estou fazendo as letras. Isso, estou fazendo as letras. Eu comecei sendo aluno de violão dele, foi uma grande frustração para ele, porque eu sou um péssimo violonista. Não, eu sou um violão daqueles bem ruim mesmo, né? De ter que estar com uma revistinha olhando a pauta. Não vou ter grande futuro como violonista, mas acabou da minha amizade com o Canduta, a gente conseguiu fazer bastante música legal aí. Isso aí foi uma coisa legal. Me diga uma coisa, os teus filhos, eles têm alguma tendência a seguir os passos do pai? Como é que eles são? O mais velho é advogado, né? É um cara também que está sempre ligado à coisa da leitura. É o meu braço direito, né, no escritório, é o cara que está me dando um suporte lá que me permite, inclusive, escrever tudo. A segunda é pedagoga, professora. A terceira é uma menina que tem um lado artístico assim muito forte, talvez nesse aspecto é parecida com esse meu lado assim mais punk, né? E que agora ela é mãe, né? Tá cuidando da pequenininha, mas ela é bem artística, ela escreve também, eu acho que ela ainda vai. Talvez fosse a mais próxima de você. Eu acredito que sim. E assim, está vivendo um período. Foi mãe com a mesma idade que eu fui pai da primeira vez. Eu não sei, talvez a vida dela vá tomar um caminho assim, ela reencontre um caminho artístico. E tem a mais nova, que é a Sofia, né? Que é uma menina maravilhosa, genial, inteligentíssima, tem uma habilidade incrível com esse negócio de informática. Isso todos têm. Quanto mais novo, É verdade. E os teus projetos? Você, daqui para frente, um projeto? Não, os projetos que eu tive eram... Não, eu encaminhei até aqui, agora é escrever, viajar e escrever. Não enxergo muito fora disso, não. E viajar dá subsídios para escrever. Em termos, dá um pouco, sim. Mas é mais por uma questão de interesse mesmo pelo mundo, né? É mais por interesse pelo mundo. Mas eu quero continuar, terminar a minha obra literária aí. E tá bom, pode passar a régua que já tá legal. Zé? Então, Manuel, uma graduação
tive na hora de São Unimonte, agradecemos muito ao depoimento. Não, eu que agradeço a Muito oportunidade. obrigado. Uma grande honra para mim constar aqui nesse panteão de notáveis aí. Não sei porquê, mas eu fico muito feliz de estar aqui. Não sei porquê eu vim parar no meio de tanta gente boa, mas é muito legal. Obrigado pela oportunidade.